Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, sábado, 14 de fevereiro de 2026, estamos aqui gravando o dia de número 257, onde no Antigo Testamento iremos ler o livro de Eclesiastes, capítulos 6, 7 e 8, e depois pularemos para Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 24. Leitura sempre feita de modo alternado, eu começo no Antigo e depois termino no Novo Testamento. Leitura feita de 2 livros sagrados, sem comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Em breve nós estaremos começando com oração. Pegue o seu exemplar sagrado e aguarde. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, meu Senhor, pela oportunidade de estar aqui diante da tua palavra. Venha abençoar grandemente esta leitura, dar uma leitura, meu Pai, sem nenhum tipo de interrupção humana ou espiritual, que teu nome seja engrandecido, que a tua palavra faça efeito no nosso coração e que possamos praticar na nossa vida e na vida do próximo. Muito obrigado, meu Senhor, por esta oportunidade. Abençoa grandemente esta leitura, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, Eclesiastes capítulo 6, tem como subtítulo: É lícito gozar os bens que Deus deu, mas estes não podem satisfazer a alma. Versículo 1 fala: Há um mal que tenho visto debaixo do sol e que muito frequente é entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes, o estranho lhe come. Também isso é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto debalde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E, ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que o tal. E certamente, ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e, contudo, nunca se satisfaz a sua cobiça. Porque que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear na cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado. E sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que mais tem o homem de melhor? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, os quais gastos como sombra? Porque quem declarará ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Aleluia! Vamos agora para Eclesiastes, capítulo 7. Tem como subtítulo As vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Versículo 1 fala: Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração.
Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há o ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Bom é que retenhas isso, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoastes a outros. Tudo isso inquiri com sabedoria e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi, e profundíssimo. Quem o achará? Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber, e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora para o último capítulo de hoje, Eclesiastes, capítulo 8, tem como subtítulo a obediência devida ao rei. Versículo 1 fala: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá: que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder, e como há de suceder, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito. Nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que o homem tem domínio sobre o outro homem, para desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. E os que fizeram bem
e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para buscar, não a achará. E, ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Leitura dos capítulos 6, 7 e 8 concluída. Vamos para o livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Iremos ler até o final, certo? Até o final, até o versículo 24, que já é o último capítulo de Efésios. Tudo bem? Vamos lá, Efésios 6, capítulo 10, trata sobre a armadura de Deus. Versículo 10 fala: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Leitura concluída. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, nós só temos a te agradecer por mais um dia de leitura da tua poderosa palavra. Muito obrigado, meu Senhor, e o Senhor venha abençoar grandemente esse dia de sábado, com tua mão de livramento, com tua mão poderosa, guardando a nossa vida, nossos familiares, todo mundo, Pai, que muitas vezes carecem da tua proteção, porque não te buscam verdadeiramente. Muito obrigado, meu Pai, por este dia.
abençoa e que possamos praticar o que nós lemos, sempre resistindo às astutas ciladas do inimigo. Eu te oro, Pai Santo, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos pegar aqui o nosso plano de leitura, lembrando que terminamos a leitura de Efésios, amanhã começaremos Filipenses, certo? Hoje, dia 257, Eclesiastes 6, 7 e 8, depois Efésios 6, do 10 ao 24, capítulo 6, do 10 ao 24, leitura concluída do livro de Efésios. Hoje, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Tenham todos um excelente dia. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando a continuação, o dia 258. Até mais.